Olá pessoal, vamos aqui então falar um pouquinho sobre os condicionais, bem resumido, né? Porque se ficar muito longo também é chato. Então, os condicionais, como o nome fala, é uma condição, né? Você fala se acontecer tal coisa, né? Acontecerá outra coisa. Então, por isso que fala condicional, tá? Tem vários, né? Assim como no português, você também tem mais do que um, né? Eles dividiram em zero, primeiro, segundo e terceiro, zero, first, second, third, tá? Porque quiseram. Antigamente não tinha o zero, era first, second, third, tá? Depois eles resolvem sempre mudar. Mas isso não interessa. O nome não importa. O que importa é você saber utilizar, tá? Então, aqui na primeira do zero conditional, a estrutura, tá? A estrutura dele é o if, que significa o se, né? O simple present e o simple present. Então esse é o primeiro e o mais fácil de todos, tá? Aí tem um exemplo aqui, ó. Usando o tempo presente para falar de uma ação da lei natural, uma coisa óbvia, tá? Uma lei universal, uma lei natural, uma coisa óbvia, né? Então aqui os peixes morrem, fish die, os peixes morrem. If they stay out of water, ou water, né? Se eles ficam fora da água. Então, os peixes morrem se eles ficam fora da água. Veja só, eles usam o presente aqui e usam o presente aqui. Tá vendo? Facinho isso aí, certo? Aqui, ó. Outro exemplo. Metals expand if you hit them. Então, os metais se expandem se você os esquenta. A gente no português provavelmente falaria se você os esquentar, mas isso não importa, tá? O que importa aqui é que no inglês você vai usar o presente aqui e você vai usar o presente aqui. Então esse fácil, o zero conditional é presente, presente, tá? Facinho. Outro exemplo aqui, tá? Usando a forma negativa, if you don't eat for a long time, you become hungry. Então se você não comer por um longo tempo, né? Você fica com fome. A palavra hungry, na verdade, significa faminto. Mas como aqui no Brasil a gente fala com fome, né? Tem algumas coisas no Brasil que nós falamos errado, né? Assim como o uso dos pronomes oblíquos no Brasil, nós usamos tudo errado, né? Em Portugal eles usam certinho. E a palavra hungry a gente fala com fome, não faminto. Become é tornar-se, mas aqui foi traduzido como fica com fome, né? É a moda brasileira de traduzir aqui. Aí tem um segundo exemplo, né, desse presente, que é você expressar situações gerais, que são sempre verdadeiras, tá? If you press the button, the machine starts to work. Então, se você apertar o botão, a máquina começa a funcionar. Então, tá aqui usando, ó, presente, tá? If you touch the car, the alarm goes off. Então, se você tocar no carro, o alarme dispara. Né, aqui foi traduzido o goes off como disparar, apesar de originalmente não ser, mas em inglês é assim, né? Se traduz conforme a situação. Outra situação que você pode usar o zero conditional presente, dar uma ordem, uma instrução. Please call me if you have any problems. Por favor, me chame se você tiver problemas, né? Lembrando que esse N aqui, ele pode ser usado para traduzir várias coisas, né? Você pode traduzir como algumas, né? Depende da situação. Se for uma frase negativa, ele acaba traduzindo como uma palavra negativa. If you need help, talk to supervisor. If you need, então aqui, ó, pode ver que você está usando o tempo presente. Talk, tá? Fale com o supervisor. Então, aqui, na verdade, tá? Eles, não sei se eles fizeram assim meio sem querer, né? Mas eles usaram o presente aqui e usaram aqui um imperativo, né? Mas de qualquer forma não é passado nem futuro. Bom, vamos ver aqui o first conditional, tá? Então o first conditional ele fala sobre situações ou ações possíveis ou prováveis de acontecerem no futuro. Então já não é mais presente. Você vai usar o if, né? Que é o se, que é a partícula do condicional. E você vai usar o tempo presente e o futuro, tá? Então, exemplo primeiro aqui. If it doesn't rain, usando forma negativa, I will go to the beach. Se não chover, eu irei para a praia, tá? Então, lembrando que esse will, ele faz o nosso futuro simples.
que não é aquele futuro imediato do vou, né? Mas é o irei, né? Tá bom? If I have money, I will buy a car. Se eu tiver dinheiro, eu comprarei um carro. Então tá aqui o tempo presente aqui e o futuro aqui, tá? Aqui o futuro negativo, está invertida a frase, está o futuro antes. He won't have money to travel if he loses his job. Então, ele não terá dinheiro para viajar se perder o emprego. Então, aqui a frase está ao contrário. Foi colocado o futuro antes, um futuro negativo, you mais not, won't, tá? Outro exemplo, he'll travel to USA if you get a visa. Então, aqui, ó. Nós viajaremos aos Estados Unidos se nós tivermos um visto, ou se nós conseguirmos um visto. A palavra get, você tem infinitas traduções, né? Ao princípio, a tradução original é obter, mas você traduz conforme a situação, tá? Então, está aqui colocado o futuro antes também, tá? Agora, uma outra situação aqui, que a gente não vai chamar nem zero, first, second, third, mas a gente vai chamar de uso do presente com imperativo, tá? Ele se encaixaria mais no first, tá? Mas ele fica meio uma observação, tá? Então aqui é possível o uso do imperativo na oração principal para dar instruções, aconselhar ou ainda falar sobre possibilidades no futuro, caso a condição expressa se cumpra. A estrutura é a seguinte: if mais simple present mais um imperativo e mais um modal verb, tá? Vamos ver então? Tá aqui, ó, o if tá aqui, o presente tá aqui, tá? E vamos ver aqui o exemplo aqui, no caso aqui o imperativo. Então tá assim: if you want to come with us, put on your sweater. Se você quer, nós falaríamos aqui no Brasil, se você quiser, tá? O want aqui é quer, tá? Mas a gente falaria no Brasil se você quiser, tá? Mas é só para você entender. Se você quer vir com a gente, né? Ponha o seu blusão. Então tá aqui o imperativo, tá? Outro exemplo aqui agora com o modal verb, tá? Então tá aqui: if you like pizza, we could make one this evening. Se você gosta de pizza, nós poderíamos fazer uma essa noite. Então tá aqui o could make, tá? Então tá o modal verb aqui nesse caso. Outro: call a doctor if you feel sick. Então tá aqui usando o imperativo antes, tá invertida a frase. Call a doctor if you feel sick. Chame um médico se você se sentir doente ou se sentir mal, tá? Vamos para o second conditional. Second é usado para expressar ações ou situações improváveis, hipotéticas, imaginárias no presente ou futuro. Então, estrutura: o if, o simple past, um condicional seria would, could, might, should, que se sabe que muitas vezes isso aqui ele indica possibilidade, e mais um verbo, certo? Normalmente no infinitivo aqui sem o to. Vamos ver o exemplo. If I won the lottery, I would buy a farm. Então, se eu ganhasse na loteria, aqui não está na loteria, mas a gente traduz, né? É o modo brasileiro de falar. I would buy a farm. Eu compraria uma fazenda. Então, esse would aqui, ó, ele faz com que a tradução do verbo fique um condicional, né? O compraria, tá? Então aqui está o passado won, que é o passado de win, tá? Isso aqui você sabe que você tem que estudar a lista de verbos lá se você quiser saber. Aquela lista de verbos que eu dei no início do ano, e para quem é meu aluno desde o primeiro, eu já dei 3 anos atrás. Outro exemplo aqui: I'd go to the beach if I didn't have to study. Então, olha aqui, esse de aqui é esse would aqui, tá? Então, ele está fazendo um condicional do go aqui. I'd go é I would go, tá? Então, I would go to the beach if I didn't have to study. Então, eu iria à praia se eu não tivesse que estudar. Então, você sabe que a negativa com o verbo ter tem que usar o auxiliar did. Lembra disso? A gente estuda isso no ensino fundamental, tá? Então, tá aqui um exemplo do second conditional, ok, pessoal? Mais um exemplo: if I had a dictionary, I would look these words up. Então, se eu tivesse um dicionário, eu procuraria essas palavras. Lembrando que eu procuraria aqui would look up. O up está junto com o verbo aqui, ele faz parte do verbo, tá? Esse look up é o procurar, porque você sabe que look é olhar, mas junto com uma outra partícula, sabe que ele muda o significado,
tá? Vamos então agora para o third conditional. Como que nós usamos? Esse tipo de oração condicional refere-se a uma condição não realizada no passado, isto é, algo que teria acontecido se um fato anterior tivesse ocorrido. Então é uma possibilidade, né? Como a ação não ocorreu no passado, ela é impossível agora. Vamos ver aqui. Estrutura. Você vai usar a partícula if, passado perfeito, que é um dos assuntos que nós vimos esses dias atrás aí, que vocês fizeram exercício e tal. Mais would com have, ou could have, ou might have, tá? Então, tudo indicando possibilidades aqui. E mais o passado particípio, tá? Certo? O passado particípio é aquela listinha da terceira coluna que vocês estudam. Lembra da lista de verbos? Tem 3 colunas. A terceira coluna é particípio, tá? Então, tá aqui. Exemplo. They wouldn't have missed the opportunity if they had paid attention. Então, veja só. O wouldn't have tá fazendo negativo com o would, então fica wouldn't, tá? A palavra miss, você sabe que é perder, né? O miss você pode traduzir com perder, tem outras traduções também, né? E aqui, ó, esse had paid aqui, tá? Ele está fazendo o uso de 2 verbos aqui, um no passado, tá? E um no particípio aqui, tá? Seria o prestado, mas na verdade é pagado, tá? Lembra da listinha da terceira coluna do particípio, certo? Outro exemplo. If had stayed at home, we could have seen her son. Então, se nós tivéssemos ficado em casa, nós poderíamos ter visto o filho dela. Então, olha aqui, her son, filho dela. Lembra dos possessivos aqui, né? Aqui, o could have seen, ó, tem 3 verbos aqui, ó, tá? O poderíamos. O have, que é o ter, tá? E o seen, que é o particípio, a terceira coluna, lembra? Lembra? Se, só seen? Então, aqui, could have seen her son, tá? Então, assim que você vai usar. Na verdade, não precisa você decorar essa formulazinha aqui, não. Se você souber todos os tempos verbais, na hora de utilizar para falar, você vai usar naturalmente, você vai se tocar o que você vai usar, tá? E a outra aqui, sai esse troço da frente aí. If he had arrived earlier, he wouldn't have missed the flight. Então, se ele tivesse chegado mais cedo, ó, lembra que nós vimos esses tempos atrás aí os adjetivos comparativos, que você acrescenta o IR quando o adjetivo é pequeno, né? Lembra? Ou mesmo dá para usar inclusive em outras palavras, em outras classes gramaticais, não só adjetivo, né? If you have arrived early. Então aqui o had arrived, tivesse, você traduz aqui o had como tivesse, o arrived é o chegado. É um verbo regular, por isso que faz o particípio aqui com ed, certo? Aqui também outro verbo regular, tá? He wouldn't have missed. Ele não teria perdido. Ó, o perdido aqui, the flight. Certo, pessoal? Então, são esses os condicionais. Se você não entendeu, você volta, tá? E escuta de novo a explicação e veja os exemplos aí. E eu vou deixar disponível aqui esse PDF para vocês. Ok? Então, até mais.